Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bom, mais um dia de aula, não é mesmo? Vamos visualizar aqui no calendário o dia de hoje. Dia 13 do mês de abril do ano de 2021. E o dia da semana? Terça, olha só, o dia 13 está na coluna da terça-feira. Isso! Vamos seguindo com a nossa aula. Crianças, vamos relembrar um conteúdo que já estudamos. Qual será? Já estudamos sobre texto instrucional, texto injuntivo e instrucional. E o que é um texto instrucional? É um texto, um tipo de texto que ele instrui o leitor a determinada coisa. Isso mesmo. Temos aqui um texto chamado O Jogo Fazendo 15, que está lá no livro de matemática de vocês, na página 32. Pega o livro e vamos acompanhar? Esse texto, olha só, ele menciona aqui os materiais para esse jogo, não é mesmo? Um conjunto de cartas numeradas de 1 a 10, não é mesmo? Pode ser também feijões, certo? Para fazer a contagem dos pontos. Esse jogo também traz a quantidade de jogadores, 2, 3 ou até 4. Informa também as regras do jogo, como cada jogador tem que proceder para que o jogo aconteça. Então, o texto instrucionais ele fornece aí as regras para o leitor a fazer determinada coisa. Isso mesmo. Outro exemplo de texto instrucional que já estudamos, receita culinária, não é mesmo? Que tem lá o título e o nome da receita, tem também os ingredientes e o modo de preparo, todas as instruções, não é mesmo? Para o leitor proceder para fazer aquele tipo de receita, aquele alimento, não é? Vimos também que outro tipo de texto instrucional é bula de remédio, não é mesmo? Manual de algum objeto que a gente adquire, tipo um celular, não é? São exemplos de textos instrucionais. Vamos seguindo? Pessoal, o tema agora de estudo é a colaboração e o respeito às diferenças. Está lá no livro de geografia de vocês, na página 34. Pega um livro e vamos acompanhar aqui na aula. Bem, por que será que as pessoas se unem? Por que as pessoas se juntam? Elas vivem em sociedade, comunidade. Vários motivos levam as pessoas a se unirem, isso mesmo, na família, não é mesmo? As pessoas ligadas por laços afetivos, parentesco, não é? Já em uma associação de moradores, não é mesmo? De bairro, são os objetivos comuns que unem as pessoas, os membros desse bairro, que eles vão discutir como todos irão proceder para a melhor vivência, certo? As relações entre os membros dos grupos variam de modo mais assim diferenciados, né? Dependendo aqui do objetivo de cada um. Olha só, temos uma imagem aqui que representa a manifestação dos moradores de bairro de Jaconé, no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Eles estão aqui solicitando a favor da instalação de um porto que geraria empregos para os moradores da região e faria o bairro se desenvolver melhor, certo? Então, as pessoas se unem em prol de um objetivo, não é mesmo? No caso aqui, essa manifestação, não é? Agora, como será nas comunidades indígenas, pessoal? Como será a vivência deles? Como as crianças Yanomamis aprendem? Bem, as crianças Yanomamis, elas aprendem com os mais velhos. Isso, com os pais. Eles observam como as mães procedem, como os pais procedem e vão aprendendo. As mães
né, nas lides domésticas, né? Os pais na caça, na pesca, todos os comportamentos dos pais, as crianças indígenas vão aprendendo. É assim que as crianças indígenas elas vão formando a sua cultura, a sua tradição, com a orientação, né, dos mais velhos. Esse é o jeito como os Yanomamis ensinam e aprendem as coisas da cultura fora da escola, certo? As crianças aprendem ouvindo os mais velhos, como elas falam, as suas ações no dia a dia. Bem, no livro de geografia de vocês, na página 26, temos lá a colaboração nos grupos. Existem alguns grupos que proporcionam diversão para as pessoas, como o grupo de teatro, cinema, dança, até mesmo nos circos, não é? O circo é um grupo formado por pessoas com diferentes habilidades físicas e artísticas, como contorcionistas, os mágicos, os palhaços, os equilibristas, os acrobatas, malabaristas, dentre outros. E o objetivo é oferecer a arte e diversão às pessoas. Isso mesmo. Além de reunir pessoas com diferentes habilidades em um único circo, pode haver artistas de vários locais. Isso mesmo. Eles se unem, não é mesmo? Para fazer um número ali no circo, para fazer uma representação. Crianças, observe nessa imagem. Temos aqui uma apresentação circense. O trabalho dos artistas circenses é muito bonito e interessante, mas ele não é simples. Todos eles treinam bastante antes da apresentação final, fazendo repetidas vezes cada movimento. Há muita colaboração, diálogo e também respeito entre eles, pois sem isso não haveria beleza, toda aquela sincronia, criatividade e a superação dos desafios que eles demonstram quando entram em cena. Na vida em comunidade, ou seja, no bairro, na cidade, no estado ou no país, as pessoas também vivem em grupos e têm objetivos em comum. Além disso, elas precisam colaborar umas com as outras para viver bem. Isso mesmo. Vejamos um exemplo na reportagem da página seguinte. Vamos ver? Bem, pessoal, vejamos aqui um exemplo de cooperação, união e respeito entre as pessoas. Moradores se unem para revitalizar praça no bairro Jardim Recanto. Temos aqui a imagem de uma praça, muito bonita, não é mesmo? Muito arborizada, não é? Vasos de plantas, árvores e canteiros bem cuidados, várias espécies de flores, grafites carregados de cores e até uma pequena horta. Isso tudo é o que você encontra na pequena praça situada entre as ruas José Rodrigues dos Santos e Martins Costa, no bairro Jardim Recanto, no município de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. Mas ela nem sempre foi assim. E isso tudo foi obra dos moradores da região. Isso que se juntaram para revitalizar toda a praça e dar uma cara nova para o local. Olha só, o tanto que ela ficou bonita, não é mesmo? Bem, e como as pessoas vivem em grupos, em comunidade, pode acontecer o quê? Conflitos. Isso mesmo, desentendimentos, não é? Apesar de possuírem objetivos em comum, as pessoas que formam os grupos são diferentes. Conviver com essas diferenças, às vezes, pode gerar desentendimentos e conflitos. Bom, vamos observar agora um trecho aqui de uma entrevista de um artista brasileiro, que ele se apresenta no Cirque du Soleil. Vamos ler? Bem, a pergunta para ele é a seguinte: e conviver com pessoas com uma cultura e costumes diferentes não é complicado? O Wellington Lima, que é o artista, responde:
Como a maioria dos integrantes são atletas de ponta, ou seja, bons apresentadores, né, do circo, há sempre conflitos. Muitos sabem como deve ser feito tecnicamente, mas no circo tem ainda o lado artístico que conta muito. Às vezes a pessoa demora para fazer a transição de atleta para artista, ou seja, precisa de se desprender, né, da sua personalidade competitiva para incorporar a pessoa do artista, não é mesmo? E nada como um diálogo, compreensão e o respeito não ajude. Vamos seguindo. Bom, pessoal, então vivendo em grupo, não é mesmo? Vivendo em comunidade, lidando com todos os conflitos existentes, precisamos também atentar sobre o respeito às diferenças. Isso. Conviver com as pessoas com quem nos identificamos ou temos interesses em comum não é difícil. Mas e quando temos que conviver com pessoas diferentes de nós? Olha só, temos aqui uma imagem dos indígenas. Isso acontece o tempo todo e que aconteceu também quando o Brasil começou a ser formado. Lá por volta do ano de 1500, os portugueses colonizadores chegaram às suas atuais terras brasileiras. Mas nessas terras já viviam inúmeros povos indígenas, cujo modo de vida era muito diferente do modo de vida dos portugueses que aqui chegaram. Muitos povos indígenas resistiram à ocupação portuguesa. Além de ocuparem as terras habitadas pelos indígenas, os portugueses lhes impuseram seu jeito de ser. Isso, gerando conflitos que acabaram culminando com o domínio de suas terras pelos portugueses, a morte de milhões de indígenas e o desaparecimento de muitos de seus povos e de suas culturas. Embora existam diferentes grupos indígenas, com modos de vida próprio, alguns costumes são comuns e praticamente todos eles. Um exemplo é sua forte ligação com a natureza, de onde retira os alimentos e tudo o mais que precisam para viver. Isso mesmo, pessoal. Precisamos atentar para a questão das diferenças. Não impor, não é mesmo, as nossas ações, os nossos costumes a outros povos diferentes dos nossos. Muito bem, vamos seguindo. Estamos finalizando a nossa aula de hoje. Vão lá na folha de atividades de vocês que tem orientações de como proceder. Por hoje é só, ficamos por aqui. Desejo que vocês tenham um ótimo estudo pela frente. Façam as atividades com calma, com atenção. Desejo um ótimo dia, que todos fiquem bem. Tchau!